Boa noite. Hoje é dia 27 de novembro de 2021 e eu tô aqui na varanda da minha casa e eu comecei a ver um vídeo aqui de um canal do YouTube do Rafael Bittencourt. Ele é um homem cristão, né? O canal dele fala sobre vários assuntos e eu comecei a ver o vídeo. Esse vídeo, não sei se é recente, ele fala a respeito de uma menina que... Já a gente está no dia 27, o vídeo tem 3 dias. Ele falando de uma menina que teve uma revelação do trono de Deus. E eu comecei a ver esse vídeo e eu tô com 43 anos e no dia 18 de março de 2003, tudo que ela falou no vídeo aconteceu comigo. Tudo que ela falou no vídeo aconteceu comigo também. No dia 18 de março de 2003, eu fui na igreja com a minha namorada na época. E eu era muito incrédulo, eu era perseguidor. Eu xingava tudo quanto é pessoa que vinha me falar de Deus. Era duro, rancoroso com tudo. Achava que eu era o dono da razão. Até o belo dia que eu fui nessa igreja com a minha, na época, namorada. E ela entrou comigo na igreja e tal. Aí eu ficava com o olho aberto, ficava olhando lá. Aquele povo na igreja, a igreja batista, aqui em Belo Horizonte, chama Batista da Lagoinha. E 2003, 18 anos atrás, eu tô com 43 anos. Eu ficava olhando aquilo, né, o povo cantando lá, até um belo momento que eu fechei os olhos. E os meus olhos, eles se tamparam. Como se eu tivesse com os olhos tampados mesmo, não via vulto nenhum. E o meu ouvido, ele se tampou também. E na hora que o meu ouvido se tampou, eu ouvi como se fosse um barulho, como se eu estivesse em um mar de muitas águas. E aí eu me perguntei assim, por que está acontecendo isso? Esse barulho de muitas águas. Aí eu me vi num local assim escuro, muito escuro, e do meu lado direito abriu uma porta. Aí na hora que abriu uma porta, entrou eu vi que era um homem, a silhueta de um homem. Aí ele entrou e ele veio andando na minha direção. Aí eu me perguntei, uai, que homem é esse? Aí ele me falou assim, me chamou pelo meu nome, Edemir. Você não vai se arrepender de pegar aquilo que eu trouxe para você. E ele foi vindo na minha direção. Ele estava vestido com uma roupa, parecia um vestido, alguma coisa assim. Eu vi que ele era um homem e ele veio andando na minha direção. E aí na hora que ele veio andando, ele me acalentou assim como um abraço e sentou. E um assento parecia descrever assim como se fosse um trono mesmo. E na hora que ele se assentou, na hora que eu abracei ele, eu era do tamanho dele, mas na hora que ele assentou e me colocou na perna dele, na coxa direita, ele era como se fosse uma pessoa
muito alta e eu como se fosse uma criança de uns 3 anos no colo dele. No vídeo a menina fala que ele era como se fosse uma pessoa de 3 metros. No meu caso, ele era como um adulto normal e eu como uma criança de 3 anos. E aí ele me trouxe no colo dele, me colocou a minha cabeça no peito dele assim e me acalentou. E na hora que me acalentou, eu comecei a chorar. E ele foi e começou a falar palavras no meu ouvido, de alento. E foi me falando. E foi me limpando com aquelas palavras. E eu só sabia chorar. E na hora que ele falava isso, ele enfiou a mão dentro do meu corpo e pegou meu coração e ficou limpando meu coração. Eu via que ia descendo do meu coração como se fosse uma gosma, que eu entendi mais para frente que era todo tipo de rancor, todo tipo de ressentimento, todo tipo de falta de perdão. E foi me limpando. E nisso, ele ficou comigo, foi ficando. E a presença que eu tinha desse homem comigo era uma presença que me trazia alegria, paz, muita paz, uma paz indescritível e uma sensação que eu nunca tinha sentido na minha vida. Uma sensação assim do céu mesmo, assim, que eu entendi depois. E a partir desse dia, e depois eu fui voltando normal aos poucos e eu vi que ele não foi embora, ele ficou comigo. Ele não foi embora, ele ficou comigo. E depois desse dia, eu comecei a entender a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Eu não entendia, eu tentava ler, mas eu não entendia. E depois disso, eu abri a Bíblia e li a palavra, né, que estava escrita na Bíblia, que é a palavra de Deus. E a palavra se revelava para mim, no meu espírito. E eu entendi depois que, a partir desse dia, foi que eu tive uma conversão genuína. Mas assim, isso já passou 18 anos e hoje, né, ouvindo esse relato dessa menina, a experiência que ela teve, né, com este mesmo homem que eu tive naquele dia, que eu entendo que foi verdadeiramente Jesus, né, que teve comigo, que está comigo até hoje, foi a mesma experiência que ela teve também com Jesus. E eu nunca gravei isso em vídeo, nunca fiz vídeo a respeito disso, contando para ninguém. Mas assim, da forma que ela contou, trouxe assim a minha lembrança, tudo aquilo que eu passei naquele dia e reviveu a minha memória, né? Aí falar de forma assim bem clara para todos aqueles que não acreditam, não creem que verdadeiramente esse Jesus que fala na Bíblia, esse Jesus que veio na terra, esse Jesus que andou entre os homens, foi crucificado ele na cruz do Calvário para nos libertar e por nos salvar. Esse Jesus ele existe, ele é real. Ele não é fábula, não é conto de fábula, não é fantasia. Esse Jesus, ele é real e ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar aqueles que são seus. E se você tem dúvida ainda no seu coração, se você deve ir para esse Jesus, vai enquanto é tempo, porque as Escrituras elas estão se cumprindo. O amor de muitos estão se esfriando. E a Bíblia diz que ele vai voltar.
vai voltar para buscar aqueles que são seus. E Ele está se revelando a muitas pessoas. Hoje eu tenho 43 anos de idade, eu já sou um homem maduro. Mas naquela época eu era muito novo ainda. 18 anos atrás, eu era muito novo, eu era muito imaturo. Eu achava que eu podia abraçar o mundo com as minhas próprias mãos. E Jesus me mostrou que não. Eu tinha que estar no colo dele, nos braços dele. Que a proteção sobre a minha vida viria através das mãos dele. Depois disso eu sofri vários acidentes. Eu cheguei à beira da morte várias vezes. Eu fui atropelado. Eu estava dentro de carro, capotou comigo. Vários acidentes muito sérios. Só que eu vi que Jesus que me revelou para mim. Ele se mostrou real naquele dia. Ele me deixou aqui para que eu viesse seu testemunho vivo do que ele realmente é. Depois disso, Deus me privilegiou, me dando um casamento. Essa mulher que estava comigo, a minha noiva, a minha namorada na época, pouco tempo depois eu reconheci que eu tinha que casar. Eu casei com ela. Pouco tempo agora, depois de 13 anos que eu casei com ela, Deus me deu um neném. Eu tenho um nenenzinho de 3 anos agora e uma outra nenenzinha de 4 meses. E Deus, Ele tem sido maravilhoso comigo. Ele tem me dado o privilégio de estar até hoje na presença dEle, de ter uma família, de ter uma vida conforme os mandamentos, os ensinamentos dEle. Tem me prosperado em estatura e graça, no caráter santo, pela misericórdia. E aceite esse Jesus, porque o inimigo, ele está tentando enganar as pessoas cada vez mais com mentira, com ideologias, com fábulas, com contos, com mentiras descaradamente nesses últimos dias. E a Bíblia, as Escrituras estão se cumprindo. Jesus, ele está voltando para buscar aqueles que são seus. Mas aqueles que não aceitarem vão se arrepender e vai ser muito tarde. Aceite esse Jesus. Aceite esse Jesus, que Ele é vivo. Ele esteve comigo, está comigo até hoje. Se revelou a mim da mesma forma que Ele está se revelando a muitos. Eu fiquei muitos anos, sem falar isso em rede, que eu vou soltar esse vídeo. Mas esse Jesus, Ele é real. Aceite a Jesus. Entregue seu coração a Jesus. Não se deixe enganar pelas mentiras deste mundo, porque este mundo jaz no maligno. O maligno, ele veio para roubar, para matar e destruir. Destruir os sonhos de Deus para o homem. Só que Deus, ele não desistiu de nós, seres humanos. Deus, ele não desistiu de você. Está vendo esse vídeo? Entregue o seu coração, entregue a sua vida a Jesus enquanto se pode, porque haverá dias que não vai poder mais. Por quê? Porque a igreja terá subido para os céus, e quem ficar aqui nessa terra não vai ter mais jeito não. Entregue seu coração a Jesus, confesse a Jesus com a sua boca que Ele é o Salvador, que Ele veio aqui na terra para nos salvar. E Ele é vivo, e Ele quer você escrito no livro da vida, porque Ele mesmo disse que aqueles que Deus os desse para Ele, Ele jamais o lançaria fora. E Ele quer você para Ele. Só em Jesus há vida eterna, só em Jesus há salvação. Não é religião, é Jesus, é esse homem vivo. Que Deus te abençoe e te guarde, que
o meu Deus, esse Deus poderoso, o nosso Deus Pai que está lá no céu, que enviou a Jesus para nos salvar, Ele veio penetrar no seu coração com essa palavra e com esse testemunho. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.